Quando Clara Santos foi vendida pelo próprio irmão como se fosse gado, ela subiu naquela carroça velha pensando que estava indo para o fim da linha. Aos 19 anos, mancando da perna esquerda desde criança, ela já havia aprendido que o mundo não tinha paciência para quem não conseguia acompanhar o ritmo dos outros. Mas o que ela não sabia é que aquela viagem para as montanhas não seria o fim. Seria o começo de tudo. A estrada subia íngreme entre pinheiros altos que balançavam com o vento frio da serra. Clara segurava firme na lateral da carroça, tentando não cair a cada solavanco do caminho esburacado. Sua perna esquerda doía mais do que o normal, latejando a cada chacoalhar das rodas de madeira contra as pedras soltas. O cocheiro, um homem de meia-idade com cheiro forte de fumo, nem olhava para trás. Ele havia sido pago para levar a mercadoria até o destino, e era isso que fazia: mercadoria. Era assim que Clara se sentia. Aos 8 anos de idade, quando aquela carroça tombou sobre sua perna no pátio da fazenda da família, ela não imaginava que aquele momento definiria o resto da sua vida. Seu irmão Antônio deveria estar cuidando dela naquela tarde, mas ele estava na venda do povoado, bebendo com os amigos. Quando finalmente voltou e encontrou a menina presa debaixo da madeira pesada, gritando de dor, já haviam se passado horas. A perna ficou esmagada, o osso cresceu torto. E desde então, Clara mancava. Antônio sempre dizia que foi culpa dela. Menina teimosa, não devia estar brincando perto das carroças. Mas Clara se lembrava perfeitamente daquele dia. Ela não estava brincando. Estava tentando soltar o mulo que havia ficado preso nas rédeas, tentando fazer algo bom, e o mundo a puniu por isso. Quando os pais de Clara morreram de febre alguns anos depois, ela foi morar definitivamente com Antônio na propriedade da família. Por um tempo, estava tudo bem. Ela cozinhava, limpava, cuidava dos animais menores, fazia o que podia, no ritmo que conseguia. Mas então, Antônio se casou. A esposa nova, uma mulher de rosto duro e voz áspera, deixou claro desde o primeiro dia. Não queria uma aleijada comendo a comida dela e atrasando o trabalho da casa. Ela demora uma eternidade para ir buscar água, reclamava, e vive sentada descansando a perna, enquanto eu faço tudo sozinha. Não importava que Clara trabalhasse até suas mãos ficarem em carne viva. Não importava que ela nunca reclamasse da dor. Para a cunhada, Clara era um peso, e para Antônio, que devia dinheiro de jogo e precisava de uma forma rápida de se livrar da responsabilidade, surgiu uma solução. Miguel Ferreira. Um fazendeiro viúvo que morava sozinho nas montanhas, criando gado e cavalos numa propriedade isolada. Ele havia mencionado certa vez na feira do povoado que precisava de alguém para ajudar com a casa. Antônio, sempre esperto para enxergar oportunidades que beneficiassem apenas ele mesmo, fez uma proposta. Clara trabalharia como governanta em troca de moradia e comida. Claro que todos sabiam o que aquilo realmente significava. Clara seria entregue como esposa e Antônio receberia alguns trocados para quitar suas dívidas. Clara não teve escolha. Na noite anterior à viagem, enquanto arrumava suas poucas roupas numa trouxa de pano, ela ouviu a cunhada rindo na cozinha. Finalmente vamos ter paz nesta casa. Aquela manquejada estava me deixando louca. Clara engoliu as lágrimas, amarrou a trouxa e não disse uma palavra. Agora, sentada naquela carroça subindo a serra, Clara olhava para as próprias mãos. Mãos jovens, mas já marcadas pelo trabalho duro. Ela não sabia nada sobre Miguel Ferreira. Não sabia se ele seria cruel como o irmão, indiferente como a cunhada, ou pior. Tudo o que sabia é que não tinha para onde voltar. A carroça finalmente parou numa clareira cercada de árvores. No centro havia uma casa de madeira sólida, com uma varanda simples e chaminé soltando fumaça. Ao redor, alguns currais bem cuidados e um celeiro grande. A propriedade não era rica, mas estava longe de ser miserável. Era um lugar construído com trabalho e suor.
Clara desceu da carroça com dificuldade, segurando firme na lateral e apoiando primeiro a perna direita antes de trazer a esquerda, que tremeu sob o peso do corpo. O cocheiro jogou sua trouxa no chão e partiu sem dizer nenhuma palavra, deixando apenas o som dos cascos do cavalo se afastando pela estrada. E foi então que Clara o viu. Miguel Ferreira saiu da casa limpando as mãos num pano velho. Ele era alto, com ombros largos de quem carregava peso todos os dias, rosto marcado pelo sol e barba bem aparada. Seus olhos eram escuros, mas não tinham aquela dureza que Clara estava acostumada a ver nos homens. Ele olhou para ela por um momento longo e Clara sentiu o impulso de abaixar a cabeça, esconder a vergonha de sua perna torta, preparar-se para o olhar de pena ou nojo que sempre vinha. Mas Miguel simplesmente acenou com a cabeça e disse com voz calma: "Bem-vinda. Deve estar cansada da viagem. Vamos com calma. Vamos com calma." Aquelas 3 palavras simples atingiram Clara como um soco no peito. Ninguém nunca havia dito isso para ela. Ninguém nunca havia considerado que ela pudesse estar cansada, que o caminho pudesse ter sido difícil, que ela merecesse ir devagar. Clara piscou rápido para segurar as lágrimas e apenas assentiu, sem conseguir falar. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreva para não perder histórias como essa, que mostram que até nos momentos mais difíceis, a vida pode nos surpreender. Escreva também nos comentários de onde você está nos assistindo. Nós adoramos saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar compartilhando histórias que tocam o coração. Miguel pegou a trouxa do chão com facilidade e começou a caminhar em direção à casa, mas parou quando percebeu que Clara não o acompanhava. Ele se virou e viu a moça parada no mesmo lugar, olhando para o chão de terra batida cheio de pedras pequenas. "O caminho está ruim para você?" Ele perguntou, sem tom de impaciência. Clara mordeu o lábio. "Um pouco, mas eu consigo." Miguel não discutiu. Ele simplesmente voltou, deixou a trouxa na varanda e ofereceu o braço. "Pode se apoiar, não tem problema." E tinha problema, Clara pensou. Tinha problema porque ela não queria começar mostrando fraqueza. Não queria que ele pensasse que havia recebido um peso inútil, mas a dor na perna estava forte demais, e o orgulho não pagava o preço do sofrimento. Ela aceitou o braço dele. Juntos, caminharam devagar até a casa. Dentro da casa, o calor da lareira abraçou Clara como um cobertor grosso. O interior era simples, mas organizado. Uma mesa de madeira maciça, 2 cadeiras, prateleiras com panelas de ferro, um baú no canto e uma escada estreita que levava a um sótão. Tudo limpo, mas com aquele ar de abandono que só uma casa sem mulher tem. Sem cortinas nas janelas, sem flores, sem os pequenos detalhes que tornam uma casa um lar. Miguel colocou a trouxa dela perto da escada e foi até o fogão de lenha. "Tem ensopado pronto. Você deve estar com fome." Clara estava faminta. Não comia desde a manhã anterior, mas hesitou. "Posso servir o senhor primeiro." "Miguel," ele corrigiu, pegando 2 tigelas. "E aqui não tem essa de servir primeiro. A gente come junto." Ele encheu as tigelas com um ensopado grosso de carne e batatas e colocou uma na frente dela. "Senta." Clara sentou, ainda desconfiada. Homens não eram gentis sem motivo. Ela aprendeu isso cedo. Mas o estômago vazio falou mais alto e ela começou a comer devagar, esperando alguma pegadinha, algum comentário maldoso, alguma exigência. Nada veio. Miguel comia em silêncio, olhando ocasionalmente para o fogo. Depois de alguns minutos, ele disse: "Amanhã eu te mostro a propriedade. Tem galinhas para cuidar, ovos para recolher e a horta precisando de atenção. Você faz o que conseguir, no seu tempo." No seu tempo. De novo, aquelas palavras que Clara não estava acostumada a ouvir. "Eu trabalho duro, senhor." Miguel,
Ela disse, a voz firme apesar do medo. Minha perna é torta, mas minhas mãos funcionam bem. Eu não vim aqui para ser um peso. Miguel parou de comer e olhou para ela. Realmente olhou, como se estivesse vendo além da superfície. Eu não te trouxe aqui para sofrer, Clara. Trouxe porque este lugar é grande demais para um homem só, e porque seu irmão disse que você precisava de um lugar para ficar. É só isso. Diz, meu irmão te contou sobre mim? Clara perguntou, a voz tremendo. Contou que você é trabalhadora e que sabe cozinhar. Miguel respondeu. O resto, se você quiser contar, você conta no seu tempo. Não vou arrancar nada de você. Clara sentiu um nó na garganta. Abaixou os olhos para a tigela e continuou comendo em silêncio, mas algo dentro dela, que estava duro e fechado há anos, começou a amolecer um pouco. Depois do jantar, Miguel mostrou a ela o sótão. Um espaço pequeno, mas limpo, com um colchão de palha, alguns cobertores grossos e uma janelinha que dava para as montanhas. É simples, ele disse, mas é quente. Se precisar de algo durante a noite, só chamar. Clara assentiu e Miguel desceu a escada, deixando-a sozinha pela primeira vez desde que chegou. Ela se sentou na beira do colchão e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou em silêncio, sem soluços, apenas deixando a água escorrer pelo rosto. Chorou pelo alívio de não ter encontrado um monstro. Chorou pelo medo de que isso ainda pudesse mudar. Chorou pela vida que havia perdido e pelo futuro incerto que tinha pela frente. Mas pela primeira vez em anos, Clara também sentiu algo que não conseguia nomear direito. Talvez fosse esperança, ou talvez fosse apenas o cansaço fazendo ela imaginar coisas. De qualquer forma, ela se deitou, puxou os cobertores até o queixo e dormiu mais profundamente do que havia dormido em meses. Os primeiros dias na fazenda passaram num ritmo novo para Clara. Miguel acordava cedo, antes do sol nascer, e ia cuidar do gado. Ela acordava logo depois, descia com cuidado a escada do sótão e começava a arrumar a casa. Varria o chão, organizava as panelas, preparava café forte e pão quando havia farinha. Miguel voltava para o café da manhã, comia rápido e saía de novo. Ele falava pouco, mas seus silêncios não eram pesados como os de Antônio. Eram silêncios tranquilos, de um homem acostumado a viver sozinho e que não sentia necessidade de encher o ar com palavras vazias. Clara também falava pouco. Passava as manhãs cuidando das galinhas, recolhendo ovos e tentando consertar a horta que estava abandonada. Sua perna doía mais nos primeiros dias, não acostumada ao trabalho constante em terreno irregular. Mas ela apertava os dentes e continuava, porque parar significava dar razão para todos que disseram que ela era inútil. No terceiro dia, enquanto Clara tentava carregar um balde pesado de água do poço até a casa, Miguel apareceu no caminho. Ela não o tinha visto se aproximar, e quando ele estendeu a mão para pegar o balde, Clara deu um passo para trás, instintivamente. Não precisa, ela disse rápido demais. Eu consigo. Miguel não insistiu. Apenas disse, sei que consegue, mas eu estou aqui, o balde está pesado, e não faz sentido você se matar carregando quando eu posso ajudar. Não é fraqueza aceitar ajuda, Clara. Ela olhou para ele, para o balde, para as próprias mãos já vermelhas de tanto esforço. E pela primeira vez, ela deixou que alguém carregasse o peso por ela. Enquanto caminhavam juntos de volta para a casa, Miguel perguntou, você gosta de cozinhar? Gosto, Clara respondeu. É uma das poucas coisas que consigo fazer bem. Então talvez você possa fazer aquele ensopado que sua mãe costumava fazer? O meu está ficando repetitivo. Clara parou de andar. Como você sabe do ensopado da minha mãe? Miguel deu de ombros. Seu irmão mencionou. Disse que era famoso no povoado. Clara não acreditava que Antônio tivesse mencionado algo bom sobre ela, mas não discutiu. Apenas assentiu e disse, posso fazer, se tiver os ingredientes. Tem! E se não tiver,
A gente busca. Naquela noite, Clara preparou o ensopado exatamente como a mãe lhe havia ensinado anos atrás. Cenouras, batatas, carne de vaca cozida lentamente com ervas que ela encontrou secas na despensa. O cheiro encheu a casa inteira e quando Miguel provou, ele fechou os olhos por um momento. "Está bom?" Clara perguntou ansiosa. "Está mais que bom", Miguel respondeu. Está com gosto de casa." Clara sorriu, um sorriso pequeno e tímido, mas real. E algo entre eles começou a mudar. Mas o que Clara ainda não sabia é que as coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. Uma semana se passou e Clara começou a entender o ritmo da fazenda. Miguel não era um homem de muitas palavras, mas suas ações diziam tudo. Ele sempre deixava lenha cortada perto da porta para ela não precisar ir longe. Consertou um degrau da escada do sótão que rangia e poderia fazê-la tropeçar. E toda vez que via Clara mancando mais do que o normal, ele simplesmente dizia: "Descansa um pouco, o trabalho não vai fugir." No início, Clara estranhava essa gentileza. Ficava esperando a cobrança, o momento em que Miguel diria: "Eu te dei tudo isso, agora você me deve." Mas esse momento nunca chegava. Ele apenas continuava sendo gentil. E isso assustava Clara mais do que qualquer crueldade, porque ela não sabia como lidar com bondade. Numa tarde fria, enquanto Clara consertava uma camisa rasgada de Miguel perto da lareira, ele entrou carregando um pedaço de madeira entalhada. Era uma bengala, mas não qualquer bengala. Ela tinha a altura certa para Clara. Era lisa e bem lixada, com um cabo arredondado confortável para segurar. "Fiz isso para você", Miguel disse sem cerimônia, entregando a bengala. "Vi que você tem dificuldade nos dias de chuva, quando o chão fica escorregadio." Clara pegou a bengala com as duas mãos, sentindo o peso perfeito, a madeira macia sob seus dedos. Ninguém nunca havia feito nada especialmente para ela. Ninguém nunca havia notado que ela precisava de algo e simplesmente dado. "Eu não sei o que dizer", ela sussurrou. "Não precisa dizer nada, é só uma bengala." Mas não era só uma bengala. Era a primeira vez que alguém via Clara e pensava: como posso tornar a vida dela mais fácil, em vez de como posso fazer ela se esforçar mais? Naquela noite, depois do jantar, eles ficaram sentados perto do fogo. Miguel consertava uma rédea quebrada e Clara terminava de costurar. O silêncio era confortável, do tipo que só existe entre pessoas que não precisam encher cada momento com conversa. Foi Miguel quem quebrou o silêncio. "Posso te fazer uma pergunta?" Clara ergueu os olhos da costura. "Pode." "Por que você sempre pede desculpa?" Clara piscou, confusa. "Como assim?" "Você pede desculpa por tudo. Por demorar para buscar água, por não conseguir carregar algo pesado, por precisar descansar. Por quê?" Clara baixou a costura no colo, as mãos tremendo levemente. Porque é o que eu sempre fiz. Minha perna atrasa tudo, eu atraso tudo, e quando você atrasa os outros, você pede desculpa." Miguel parou o que estava fazendo e olhou direto para ela. "Clara, você não me atrasa. Você faz o trabalho que precisa ser feito. Cuida desta casa melhor do que eu cuidava sozinho. E cozinha melhor do que qualquer pessoa que eu conheço. Você não tem que pedir desculpa por existir do jeito que você é." As palavras atingiram Clara como pedras. Ela sentiu os olhos arderem, mas não queria chorar na frente dele. Não queria parecer fraca. Então, apenas assentiu e voltou a costurar. Mas suas mãos tremiam tanto que ela teve que parar. "Clara", Miguel disse suavemente, "o que aconteceu com você?" E talvez fosse o calor do fogo, ou o cansaço, ou o fato de que, pela primeira vez, alguém estava realmente perguntando sem julgar. Mas Clara começou a falar. "Eu tinha 8 anos, ela começou, a voz baixa. "Meu irmão Antônio devia estar cuidando de mim, mas ele tinha ido beber na venda com os amigos. Eu estava sozinha no pátio quando vi que o mulo estava preso,
com as rédeas enroladas na roda da carroça. Fui tentar soltar, mas a carroça estava numa ladeira. Clara parou, respirando fundo. Miguel não disse nada, apenas esperou. Eu consegui soltar o mulo, ela continuou. Mas a carroça desceu, me pegou, caiu em cima da minha perna e não consegui sair. Gritei por horas, Miguel, horas, até minha voz sumir. Quando Antônio finalmente voltou, já era de noite. Minha perna estava destruída. Miguel cerrou os punhos, mas sua voz permaneceu calma. E o que fizeram? Chamaram um curandeiro, não um médico de verdade. A família não tinha dinheiro para médico. Ele fez o que pode, mas o osso cresceu torto. Desde então, eu manco. Clara limpou uma lágrima que escorreu. Antônio sempre disse que foi minha culpa, que eu não devia estar brincando perto das carroças. Mas eu não estava brincando, Miguel. Eu só estava tentando ajudar. Eu sei, Miguel disse, e havia uma certeza na voz dele que Clara não esperava. Eu sei que você estava tentando ajudar, e o que aconteceu não foi sua culpa. Foi culpa de um irmão que te abandonou quando deveria estar te protegendo. Clara soluçou, e dessa vez não conseguiu segurar. Miguel se levantou, veio até ela e simplesmente colocou a mão no ombro dela. Não disse mais nada. Apenas ficou ali, um peso gentil que dizia: você não está sozinha. Eles ficaram assim por um longo tempo, enquanto o fogo crepitava e a noite esfriava lá fora. Se você está se emocionando com essa história até agora, deixe sua curtida no vídeo e me conta nos comentários. Você já passou por uma situação em que alguém te fez sentir que você era um peso? Como você superou isso? Quero saber sua história também. Depois daquela noite, algo mudou entre Clara e Miguel. Eles conversavam mais, riam de pequenas coisas. Miguel contava histórias sobre os animais da fazenda e Clara falava sobre receitas que aprendera com a mãe. Eram conversas simples, mas cada uma construía uma ponte entre dois corações que haviam estado sozinhos por tempo demais. Mas a paz não duraria para sempre, porque o passado de Clara estava prestes a bater na porta daquela fazenda. 2 semanas haviam se passado desde a chegada de Clara, e a fazenda não parecia mais o mesmo lugar silencioso e vazio. Havia vida agora. Cortinas nas janelas que Clara havia costurado com um tecido velho que encontrou no baú. Flores silvestres num jarro sobre a mesa. O cheiro de pão fresco todas as manhãs. E havia risos, algo que Miguel não ouvia dentro daquela casa há anos. Numa manhã, Clara acordou cedo e desceu para preparar o café. Sua perna estava melhor, menos inchada, talvez porque ela não precisava mais provar nada para ninguém. Ela podia trabalhar no seu ritmo, descansar quando precisava, e ninguém a olhava com desprezo por isso. Enquanto mexia a panela de mingau, Miguel entrou pela porta carregando lenha. Ele parou e apenas ficou ali parado por um momento, observando Clara cantarolar baixinho enquanto cozinhava. A luz da manhã entrando pela janela e iluminando seu cabelo castanho preso num coque simples. "Bom dia", ela disse, virando-se e sorrindo. "Bom dia", Miguel respondeu, e havia algo diferente na voz dele. Algo mais suave. Eles tomaram café juntos e Miguel disse: "Hoje eu preciso ir até o Pasto Norte consertar a cerca. Vai demorar o dia todo. Você fica bem aqui sozinha?" Clara assentiu. "Fico. Tenho roupas para lavar e a horta para capinar." "Se cansar, para", Miguel disse, já pela 1000ª vez. Clara sorriu. "Eu sei. Você já me ensinou isso." Miguel sorriu de volta, um sorriso pequeno, mas real, e saiu. Clara passou a manhã lavando roupas no tanque atrás da casa, estendendo-as no varal improvisado entre 2 árvores. O sol estava forte, e ela precisou sentar algumas vezes para descansar a perna, mas não se sentiu mal por isso. Estava aprendendo que descanso não era preguiça, era necessidade. À tarde, ela estava na horta arrancando ervas daninhas quando ouviu o som de cavalos.
Não era Miguel. Ela conhecia o som do cavalo dele. Eram pelo menos 2 cavalos, talvez 3. Clara se levantou, limpando a terra das mãos no avental, e caminhou até a frente da casa. Seu coração parou. Antônio. Seu irmão estava ali, montado num cavalo marrom, e ao lado dele havia outro homem que Clara não conhecia. Um sujeito gordo com roupa de cidade e olhar calculista. Clara! Antônio gritou, descendo do cavalo com um sorriso que não alcançava os olhos. Minha irmãzinha! Como você está? Clara não respondeu. Apenas ficou parada, segurando forte a bengala que Miguel havia feito para ela. Antônio se aproximou e Clara pode sentir o cheiro de bebida mesmo à distância. Vim te buscar. Esse negócio aqui com o tal Miguel não vai dar certo. Eu arranjei coisa melhor para você. Eu não vou a lugar nenhum, Clara disse, a voz saindo mais firme do que ela esperava. Antônio riu. Não é você quem decide isso, menina. Aquele papel que eu assinei não vale nada, o juiz disse. Então você ainda é minha responsabilidade, e eu digo onde você fica. Ele apontou para o homem gordo. Este aqui é o Sr. Tavares. Ele tem uma pousada no povoado e precisa de alguém para cozinhar e limpar. Pagou bom dinheiro por você. Clara sentiu náusea. Você está me vendendo de novo. Estou te arrumando trabalho de novo, Antônio corrigiu irritado. Você devia agradecer. Ninguém mais quer uma aleijada, mas o Sr. Tavares aqui é caridoso. O homem gordo desceu do cavalo e olhou Clara de cima a baixo como se ela fosse gado. É manca mesmo, né? Bem, contanto que as mãos funcionem. Eu não vou, Clara repetiu, dando um passo para trás. Antônio avançou e agarrou o braço dela com força. Você vai sim, já perdi tempo demais com você. E foi nesse momento que Miguel apareceu. Ele havia voltado mais cedo. Algo não tinha dado certo com a cerca e ele precisava buscar outra ferramenta. Quando viu Antônio segurando Clara, quando viu o medo nos olhos dela, algo dentro de Miguel quebrou. Solta ela, Miguel disse, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Antônio virou. Ah, o fazendeiro. Olha, não se meta nisso. Ela é minha irmã. Eu cuido dela. Cuidar. Miguel caminhou devagar até eles e havia algo perigoso no jeito que ele se movia. É assim que você chama abandonar uma criança de 8 anos embaixo de uma carroça até a perna dela ser destruída? É assim que você chama vender sua própria irmã como se ela fosse animal? Antônio soltou Clara e encarou Miguel. Você não sabe de nada. Eu sei o suficiente, Miguel disse, e sei que você não tem direito nenhum sobre ela. Aquele papel que você assinou pode não valer nada, mas Clara tem 19 anos. Ela é maior de idade. Ela escolhe onde fica. Se essa história está te tocando e você quer ajudar o canal a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa, clique no botão Valeu Demais logo abaixo do vídeo. O Valeu Demais é uma forma de você contribuir financeiramente para que a gente continue compartilhando histórias que precisam ser contadas. Cada apoio faz toda a diferença. O Sr. Tavares, percebendo que a situação estava saindo do controle, subiu no cavalo. Eu não quero confusão. Antônio, você disse que estava tudo certo. Está tudo certo, Antônio gritou, mas o homem já estava se afastando. Antônio virou para Clara, o rosto vermelho de raiva. Você é uma ingrata. Eu te criei depois que os pais morreram. Você me usou, Clara gritou de volta, e foi a primeira vez na vida que ela gritou com o irmão. Me fez trabalhar até minhas mãos sangrarem e depois me vendeu quando não me quis mais. Você não é meu irmão. Nunca foi. Antônio ergueu a mão e Clara fechou os olhos esperando o golpe. Mas o golpe nunca veio. Miguel havia agarrado o pulso de Antônio no ar. Miguel segurou o pulso de Antônio com força, seus dedos apertando como uma morsa de ferro. Os olhos dele, normalmente calmos e gentis, agora queimavam com uma fúria que Clara nunca havia visto antes. Você não encosta um dedo nela, Miguel disse, a voz baixa e perigosa.
Nunca mais. Antônio tentou se soltar, mas Miguel era mais forte. Anos de trabalho pesado na fazenda haviam tornado seus braços duros como madeira. Me solta! Você vai sair da minha propriedade agora, Miguel continuou, empurrando Antônio para trás. E não volta. Se eu te ver perto dela de novo, não vou só te expulsar, vou te arrastar até a delegacia e contar para todo mundo o que você fez com uma criança de 8 anos. Vou contar que você deixou sua irmã debaixo de uma carroça porque estava bêbado. Vou destruir o pouco de reputação que você ainda tem. O rosto de Antônio ficou pálido. Você não tem prova de nada. Tenho a palavra dela, Miguel disse apontando para Clara. E tenho minha palavra. Quem você acha que o povo vai acreditar? Um bêbado que vende a própria irmã ou um fazendeiro respeitado que vive aqui há 10 anos? Antônio olhou de Miguel para Clara, e pela primeira vez ela viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Medo. Ele tinha medo de Miguel. Tinha medo das consequências. Isso não acaba aqui, Antônio disse, mas sua voz estava sem convicção. Ele subiu no cavalo, deu uma última olhada cheia de ódio para Clara e galopou estrada abaixo. Silêncio caiu sobre a fazenda. Clara estava tremendo, as pernas fracas, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Miguel se virou para ela e, instantaneamente, sua expressão mudou de fúria para preocupação. Você está bem? Ele perguntou, se aproximando. Clara tentou responder, mas não conseguiu. Tudo o que havia segurado durante anos, todo o medo, toda a raiva, toda a dor, veio de uma vez só. Ela desabou. E Miguel a pegou antes que ela caísse, segurando-a firme contra o peito dele. Está tudo bem, ele murmurou, a voz gentil de novo. Ele se foi. Você está segura. Clara chorou contra o peito de Miguel, soluços profundos que vinham de um lugar tão fundo que ela nem sabia que existia. E Miguel apenas segurou ela, uma mão nas costas dela, a outra acariciando seu cabelo, deixando ela liberar tudo que havia guardado. Quando os soluços finalmente diminuíram, Miguel a ajudou a entrar na casa e a sentou perto da lareira, mesmo sendo dia. Ele acendeu o fogo porque Clara estava tremendo, envolveu um cobertor em volta dela e preparou chá. Bebe, ele disse, colocando a caneca quente nas mãos dela. Clara bebeu, o líquido quente acalmando um pouco o nó em sua garganta. Por que você fez isso? Ela perguntou, a voz rouca de tanto chorar. Fiz o quê? Me defendeu, me protegeu. Você poderia ter deixado ele me levar. Miguel se sentou na cadeira ao lado dela, seus olhos escuros fixos nela. Clara, eu podia ter feito muitas coisas, mas deixar ele te levar nunca foi uma opção. Por quê? Ela insistiu. Você mal me conhece. Por que se importa? Miguel ficou quieto por um longo momento, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Finalmente ele disse, porque quando você chegou aqui, eu vi algo em você que eu tinha perdido em mim mesmo. Eu vi vontade de viver, mesmo depois de tudo que te fizeram. Vi coragem, mesmo quando você estava com medo. E vi bondade, mesmo depois de toda a crueldade que recebeu. Ele pausou, respirando fundo. Minha esposa morreu faz 5 anos. Morreu dando à luz nosso filho, que também morreu. E eu morri com eles de certa forma. Continuei respirando, continuei acordando todo dia. Mas não estava realmente vivo. Estava apenas existindo. Clara escutava em silêncio, vendo pela primeira vez a dor profunda nos olhos de Miguel. Quando seu irmão apareceu na feira dizendo que precisava de um lugar para você ficar, eu nem pensei muito. Pensei que seria apenas alguém para ajudar com a casa, alguém para dividir o espaço. Mas então você chegou. Ele olhou direto nos olhos dela. E pela primeira vez em 5 anos, esta casa voltou a ser um lar. Pela primeira vez em 5 anos, eu acordei e quis acordar. As lágrimas voltaram aos olhos de Clara, mas eram lágrimas diferentes agora. Não de dor, mas de algo que ela não conseguia nomear.
Você me trouxe de volta à vida, Clara. Miguel disse suavemente. Então não. Eu não ia deixar ele te levar. Porque eu preciso de você aqui, tanto quanto você precisa estar aqui. O coração de Clara bateu forte, e ela percebeu naquele momento que o que sentia por Miguel não era apenas gratidão. Era algo muito maior, algo assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Miguel, ela começou, mas não sabia como terminar. Ele sorriu, um sorriso triste, mas esperançoso. Você não precisa dizer nada agora, só precisa saber que você está segura aqui. Que este é seu lar, pelo tempo que você quiser que seja. Clara assentiu, limpando as lágrimas. E naquele momento, sentada perto do fogo com Miguel ao seu lado, ela entendeu algo fundamental. Pela primeira vez na vida, ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava vivendo. Eles ficaram ali o resto da tarde, às vezes conversando, às vezes em silêncio confortável. Miguel contou mais sobre sua esposa, Ana, e como ela adorava plantar flores. Clara contou sobre sua mãe e como ela costumava cantar enquanto cozinhava. Quando a noite chegou, Clara subiu para o sótão, mas antes de dormir, olhou pela janelinha para as estrelas. E pela primeira vez em anos, ela não se sentiu sozinha no mundo. Mas ela ainda não tinha ideia de que o melhor ainda estava por vir. Os dias que se seguiram foram os mais tranquilos que Clara já havia vivido. Antônio não voltou, e Clara começou a acreditar que talvez, apenas talvez, ela realmente estivesse livre dele. A primavera estava chegando, trazendo consigo um calor gentil que derretia as últimas manchas de neve nas montanhas. Clara passou a trabalhar na horta todos os dias, plantando sementes que Miguel havia comprado na última viagem ao povoado. Tomates, alface, cenouras, ervas. Ela trabalhava ajoelhada na terra, suas mãos sujas mas felizes. E quando sua perna doía, ela simplesmente sentava e descansava sem culpa. Miguel observava de longe enquanto consertava o telhado do celeiro. Ele notava como Clara havia mudado nas últimas semanas. Ela sorria mais, cantarolava enquanto trabalhava. E quando ela olhava para ele, havia algo nos olhos dela que fazia o coração dele bater mais rápido. Uma tarde, enquanto Clara regava as mudas novas, Miguel se aproximou carregando algo nas mãos. Era uma cadeira, mas não uma cadeira comum. Tinha rodinhas nas laterais e era feita sob medida. O que é isso? Clara perguntou, largando o regador. É para você, Miguel disse, meio sem jeito. Eu notei que tem dias que sua perna dói mais que outros. Pensei que isso poderia ajudar. Nos dias ruins, você não precisa forçar. Pode usar isso. Clara olhou para a cadeira de rodas e então para Miguel. Você fez isso? Fiz. Não ficou perfeita, mas deve funcionar. Clara não sabia se ria ou chorava. Miguel, ninguém nunca fez algo assim para mim. Então está na hora de alguém fazer, ele disse simplesmente. Clara tocou a cadeira, sentindo a madeira lisa, as rodas que giravam suavemente. Era mais do que um objeto. Era a prova de que alguém via sua dor e, em vez de julgá-la por isso, simplesmente queria ajudar. Obrigada, ela sussurrou. Miguel acenou com a cabeça e voltou ao trabalho, mas Clara viu o leve rubor em suas bochechas. Naquela noite, após o jantar, eles estavam sentados na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. As cigarras cantavam nas árvores e o ar tinha aquele cheiro de terra úmida que vem depois da chuva. Miguel, Clara disse suavemente, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Por que você nunca se casou de novo, depois que Ana morreu? Miguel ficou quieto por um momento, olhando para as montanhas distantes. Porque eu não conseguia imaginar trazer outra pessoa para esta casa. Parecia errado, como se eu estivesse tentando substituir ela. E agora? Clara perguntou, sem olhar para ele. Agora,
Miguel hesitou. Agora eu entendo que não se trata de substituir, se trata de continuar vivendo, de abrir espaço para algo novo sem apagar o que veio antes. Clara finalmente olhou para ele. E tem espaço? Miguel se virou e seus olhos encontraram os dela. Tem muito espaço. O ar entre eles mudou. Ficou carregado de algo não dito, mas profundamente sentido. Clara sentiu o coração acelerar, e por um momento eles apenas ficaram ali, olhando um para o outro, dois corações quebrados, encontrando cura um no outro. Foi Clara quem finalmente quebrou o silêncio. Eu nunca pensei que alguém fosse me olhar do jeito que você olha, como se eu fosse inteira, porque você é, Miguel disse com convicção. Você sempre foi. Só estavam te fazendo acreditar que não era. Naquela noite, Clara dormiu com um sorriso no rosto e Miguel ficou acordado até tarde, olhando para as estrelas e sentindo algo que ele pensou que nunca mais sentiria. Esperança. A semana seguinte trouxe uma surpresa. Miguel teve que ir ao povoado buscar suprimentos e pela primeira vez Clara pediu para ir junto. Ela estava nervosa, com medo de encontrar Antônio ou pessoas que a conheciam, mas queria ver o mundo além da fazenda. Miguel concordou sem hesitar. Eles partiram cedo, com Clara sentada ao lado de Miguel na carroça. O caminho era longo, mas Clara não se importou. Ela observava tudo, as árvores, os pássaros, as pequenas casas que começavam a aparecer conforme se aproximavam do povoado. Quando chegaram, Clara ficou perto de Miguel enquanto ele comprava farinha, açúcar, sal e algumas ferramentas. As pessoas olhavam para Clara e ela reconhecia alguns olhares de pena. Mas então Miguel colocou a mão nas costas dela, um gesto gentil, mas possessivo, e as pessoas entenderam. Ela estava com ele. Ela estava protegida. Na volta para casa, com a carroça cheia de compras e o sol começando a se pôr, Miguel disse: "Você se saiu bem hoje." "Fiquei nervosa", Clara admitiu. "Eu sei, mas você foi mesmo assim. Isso é coragem." Clara sorriu. "Você me dá coragem, Miguel." Ele olhou para ela e havia tanto nos olhos dele que Clara quase não conseguiu sustentar o olhar. "E você me dá uma razão para acordar todo dia." Quando chegaram em casa, Miguel ajudou Clara a descer da carroça. Suas mãos se tocaram e nenhum dos dois soltou imediatamente. Eles ficaram ali, parados sob a luz fraca da lua nascente, e Clara percebeu que estava apaixonada. Completamente, irremediavelmente apaixonada por aquele homem que a havia salvado, sem nem perceber que ele mesmo também precisava ser salvo. E pelo jeito que Miguel olhava para ela, Clara suspeitava que ele sentia o mesmo. Mas ainda havia uma conversa que precisava acontecer, uma escolha que precisava ser feita, e ela estava prestes a chegar. 2 semanas depois da ida ao povoado, Clara acordou cedo, sentindo algo diferente no ar. Era uma manhã de sábado, e o sol nascia preguiçoso atrás das montanhas. Ela desceu do sótão e encontrou Miguel já acordado, preparando café. "Bom dia", ela disse, ainda sonolenta. "Bom dia", Miguel respondeu, mas havia algo diferente na voz dele, algo nervoso. Eles tomaram café em silêncio, mas não era o silêncio confortável de sempre. Era carregado, como se os dois estivessem esperando algo acontecer. Finalmente, Miguel colocou a caneca na mesa e disse: "Clara, precisamos conversar." O coração de Clara disparou. Aquelas palavras nunca traziam nada bom. "Sobre o quê?" Miguel respirou fundo. "Sobre nós. Sobre o que isso aqui é." Clara sentiu o estômago revirar. "Você quer que eu vá embora?" "O quê?" "Não!" Miguel disse rápido, os olhos arregalados. "Não, Clara, não é isso. É o oposto. Eu quero que você fique, mas não como está agora." "Não entendi", Clara disse confusa. Miguel se levantou e começou a andar de um lado para o outro, passando a mão nos cabelos nervosamente.
Finalmente, ele parou na frente dela e se ajoelhou, ficando na altura dos olhos dela. Clara, quando você chegou aqui, eu pensei que estava fazendo um favor, dando abrigo para alguém que precisava. Mas a verdade é que você é quem me salvou. Você trouxe vida de volta para esta casa, para esta fazenda, para mim. E eu... Ele pausou, engolindo em seco. Eu me apaixonei por você, profundamente. Clara parou de respirar. As palavras que ela havia desejado ouvir, mas nunca acreditou que ouviria, estavam ali, saindo da boca do homem que ela amava. Eu sei que você foi trazida para cá num acordo que não foi justo com você. Miguel continuou. Eu sei que você não escolheu estar aqui. Então agora eu estou te dando uma escolha de verdade. Fica comigo, não como empregada, não como favor, mas como minha esposa, como minha companheira, como a mulher que eu amo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Miguel, se você não quiser, eu entendo, ele disse rápido. Eu posso te ajudar a ir para onde você quiser. Posso te dar dinheiro, te levar para outra cidade, te ajudar a recomeçar. Mas eu precisava te dizer, precisava que você soubesse. Clara colocou as mãos no rosto de Miguel, sentindo a barba áspera sob seus dedos. Miguel, eu não quero ir para lugar nenhum. Eu quero ficar aqui, quero ficar com você, porque eu também te amo. Te amo tanto que dói. Miguel fechou os olhos e Clara viu uma lágrima escapar. Você tem certeza? Certeza de que não está ficando por gratidão? Tenho certeza absoluta, Clara disse firme. Estou ficando porque, quando acordo de manhã, a primeira coisa que quero ver é seu rosto, porque quando você sorri, eu sinto que o mundo inteiro fica mais leve. Porque você me faz sentir completa, Miguel. Não apesar da minha perna, mas com tudo que eu sou. Miguel puxou Clara para um abraço e eles ficaram assim, abraçados ali na cozinha, enquanto o sol nascia completamente e iluminava a casa toda. Quando finalmente se separaram, Miguel estava sorrindo, um sorriso enorme que Clara nunca tinha visto antes. Então você vai se casar comigo? Sim, Clara disse, rindo através das lágrimas. 1000 vezes sim. Naquele mesmo dia, eles foram ao povoado e falaram com o padre. Marcaram o casamento para dali a 2 semanas, tempo suficiente para que alguns preparativos fossem feitos. Clara não tinha família para convidar além de Antônio, e ela não faria isso nem morta. Mas Miguel tinha alguns amigos, fazendeiros vizinhos e pessoas do povoado que o conheciam. As 2 semanas passaram num turbilhão. Clara costurou um vestido simples, mas bonito, com tecido que Miguel comprou. Ele limpou a casa de cima a baixo, consertou tudo que precisava consertar e até arrumou o celeiro para uma pequena festa depois da cerimônia. No dia do casamento, Clara acordou nervosa, mas feliz. Ela se arrumou sozinha no sótão, colocando o vestido branco simples e prendendo o cabelo com flores silvestres que havia colhido na horta. Quando desceu a escada e Miguel a viu, ele ficou sem palavras. Você está linda, ele finalmente conseguiu dizer. E você está muito bonito, Clara respondeu, vendo Miguel com roupa limpa e barba bem aparada. A cerimônia foi pequena, mas linda. O padre falou sobre amor, sobre segundas chances, sobre como Deus coloca pessoas certas em nossas vidas no momento certo. Quando chegou a hora dos votos, Clara e Miguel se olharam nos olhos e disseram as palavras que uniriam suas vidas para sempre. Eu, Clara Santos, te aceito, Miguel Ferreira, como meu esposo. Prometo te amar, te respeitar e caminhar ao seu lado todos os dias da minha vida. Eu, Miguel Ferreira, te aceito, Clara Santos, como minha esposa. Prometo te proteger, te honrar e te fazer sorrir todos os dias da minha vida. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, Miguel puxou Clara gentilmente e a beijou. E foi como se tudo finalmente fizesse sentido. 2 almas quebradas, encontrando completude uma na outra. A pequena festa no celeiro foi animada. As pessoas comiam, bebiam, dançavam. E quando Miguel convidou Clara para dançar, ela hesitou apenas 1 segundo,
antes de aceitar. Sua perna ainda mancava e ela não dançava bem, mas Miguel a segurou firme e sussurrou: "Eu te pego se você cair." E Clara soube que ele não estava falando apenas sobre dança. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Clara. Ela e Miguel eram mais que marido e mulher, eram parceiros em tudo. Trabalhavam juntos na fazenda, cozinhavam juntos, riam juntos, e nos dias em que a perna de Clara doía demais, Miguel simplesmente a carregava no colo ou trazia a cadeira de rodas sem fazer alarde. A horta de Clara floresceu e ela começou a vender vegetais no povoado. As pessoas vinham não só pela qualidade dos produtos, mas pela gentileza com que Clara as tratava. Ela se tornou conhecida como a esposa do Miguel, mas também como Clara, a mulher forte que não deixava nada segurá-la. Um dia, quase 6 meses depois do casamento, Clara estava na cozinha preparando o jantar, quando Miguel chegou da cidade com uma carta. Ele estava sorrindo. "O que é?" Clara perguntou. "Notícias de seu irmão", Miguel disse, mas o tom não era preocupado. Clara sentiu o estômago revirar. "O que ele quer agora?" "Nada. Ele saiu da região, vendeu a propriedade e foi embora. A carta é do tabelião, confirmando que ele não tem mais nenhum vínculo legal com você. Você está completamente livre, Clara." Clara sentou-se devagar, processando a informação. Antônio se foi, para sempre. Ela estava livre, completamente, totalmente livre. "Como você se sente?" Miguel perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Clara pensou por um momento. "Eu pensei que ficaria feliz, e estou, mas mais que isso eu me sinto em paz, porque eu percebi que eu já estava livre, desde o dia que escolhi ficar aqui com você. Desde o dia que entendi que meu valor não depende do que as pessoas pensam de mim." Miguel sorriu e beijou a testa dela. "Estou orgulhoso de você." Naquela noite eles jantaram na varanda vendo as estrelas. A conversa fluía fácil, sobre planos para a próxima colheita, sobre talvez comprar mais galinhas, sobre a vida simples mas cheia que estavam construindo. "Miguel", Clara disse de repente, "você acha que seria possível?" "O quê?" "Ter um filho. Eu sei que sua primeira esposa, eu sei que foi difícil, mas você acha que talvez um dia..." Miguel pegou a mão dela. "Clara, eu adoraria ter uma família com você. Quando você estiver pronta, quando nós estivermos prontos, vamos tentar. E se acontecer, será uma bênção. E se não acontecer, você já é minha família completa." Clara sorriu, os olhos marejados de lágrimas felizes. "Como eu fui tão sortuda de te encontrar." "Acho que os dois fomos sortudos", Miguel respondeu. "Ou talvez não seja sorte. Talvez seja destino. Talvez a gente precisasse passar pelo que passou para entender o valor do que temos agora." Eles ficaram ali até tarde, simplesmente aproveitando a companhia um do outro. E Clara pensou em tudo o que tinha acontecido. Pensou na menina de 8 anos presa debaixo da carroça. Pensou nos anos de humilhação e dor. Pensou no dia que foi vendida como gado. E pensou em como tudo isso a tinha trazido até aqui, até este homem, até esta vida. As cicatrizes ainda estavam lá. Sua perna ainda doía nos dias frios. Ela ainda mancava. Mas agora ela via suas cicatrizes não como sinais de fraqueza, mas como provas de que ela havia sobrevivido. Ela havia lutado e ela havia vencido. Uma semana depois, Clara estava na horta quando uma mulher do povoado veio visitá-la. Era Dona Teresa, uma senhora de idade que sempre fora gentil com Clara. "Vim te fazer um pedido", Dona Teresa disse. "Minha neta está passando por um momento difícil. O marido dela não é bom com ela. E eu me lembrei de você, de como você se levantou mesmo quando todos diziam que você não conseguiria. Pensei que talvez você pudesse conversar com ela, dar algum conselho." Clara ficou surpresa. Alguém estava pedindo conselho para ela. Alguém via força nela, não fraqueza. "Eu adoraria conversar com ela", Clara disse. Naquele dia,
Clara entendeu que sua história não era só dela. Era de todas as mulheres que foram quebradas e precisavam saber que era possível se reerguer. Era de todos que foram rejeitados e precisavam saber que ainda havia esperança. E Clara começou a fazer disso sua missão. Ela conversava com mulheres que vinham até a fazenda, ouvia suas histórias, compartilhava a sua, e uma por uma ela ajudava a plantar sementes de esperança em corações que haviam desistido. Miguel observava de longe, vendo a mulher que amava se transformar não apenas em sua esposa, mas em luz para outras pessoas. E seu coração transbordava de orgulho. Numa noite, deitados na cama, Clara disse: Miguel, você sabe o que eu percebi? O quê? Que minha perna torta foi a melhor coisa que me aconteceu. Miguel se apoiou no cotovelo, olhando para ela confuso. Como assim? Porque foi ela que me trouxe até você. Se eu fosse perfeita, Antônio nunca teria me vendido. Eu nunca teria vindo para esta fazenda. Nunca teria te conhecido. Então sim, minha perna me trouxe dor. Mas também me trouxe você. Me trouxe esta vida. Me trouxe eu mesma. Miguel a puxou para um abraço. Você é incrível, sabia? Aprendi com o melhor, Clara sussurrou. E ali, nos braços um do outro, dois corações que o mundo havia quebrado encontraram cura completa. Não porque as cicatrizes desapareceram, mas porque eles aprenderam que cicatrizes são apenas provas de batalhas vencidas. A história de Clara e Miguel se espalhou pela região. As pessoas falavam sobre a mulher que foi vendida como aleijada e encontrou amor verdadeiro. Falavam sobre o fazendeiro solitário que descobriu que o melhor amor é aquele que cura feridas antigas. E toda vez que alguém perguntava a Clara como ela havia superado tudo, ela sorria e dizia: Eu aprendi que não preciso ser perfeita para ser amada. Só preciso ser verdadeira. E assim, chegamos ao final dessa história que nos mostra que o amor verdadeiro não vê defeitos, vê apenas a essência de quem somos. Se você acompanhou essa jornada até aqui e se emocionou, considere se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa. E me conta aqui nos comentários, o que mais te marcou na história de Clara e Miguel? Qual lição você leva dessa história para a sua vida? Adoramos ler cada comentário e saber como essas histórias tocam seu coração. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce cada dia mais. Até a próxima história.